Olá pessoal, tudo bem? Realizando mais um vídeo sobre temas importantes para fim de concurso público do exame da OAB. Hoje eu resolvi falar sobre um entendimento sumular que diz respeito à súmula 638 do nosso STJ, que fala sobre direito bancário, sobre direito do consumidor e que diz o seguinte: é abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade civil da instituição financeira por dano decorrente de roubo, furto ou extravio de bem entregue em garantia no âmbito do contrato de penhor civil. E o que o STJ quis dizer com esta súmula? Ora, antes de mais nada, é importante salientar para vocês alguns conceitos jurídicos básicos para o melhor entendimento dessa temática, e que diz respeito ao próprio conceito de penhor. O que é penhor? Nada mais é do que um direito real de garantia, em que o devedor ou um terceiro dá em garantia de uma dívida um bem móvel. Se caso essa dívida ou esse débito do devedor não for pago, não for quitado no prazo devido, será então alienada esse bem móvel, será leiloado esse bem imóvel. Então, há que se fazer essa distinção desse direito real de garantia, que é o penhor, com a penhora, que é um dos atos dentro dos procedimentos do processo de execução, no processo civil, que é outra forma de garantia, mas aí uma garantia processual, que é distinta do penhor. Qual é o termo jurídico que se fala com relação ao bem empenhado? E como eu já disse agora, é empenhado ou apenhado, ou seja, esse é o termo jurídico correto para fazer menção ao bem instituído ao penhor. Com relação à própria distinção com relação à súmula, que é do penhor de joias, de bens valiosos no âmbito dos contratos bancários, dos empréstimos, dos mútuos bancários. Então, muitas vezes, a pessoa ela precisa de um dinheiro, de um valor, e ela tem um bem, pode ser uma joia, pode ser um relógio, uma caneta, uma pedra preciosa, qualquer bem móvel que tenha algum valor. Não só sentimental, mas também monetário. Ela vai geralmente na Caixa Econômica Federal, que é uma instituição financeira pública, e empenha essa joia ou esse bem de valor. E aí se dá o mútuo bancário com a garantia do penhor dessa joia ou desse bem de valor. Esse contrato ele tem um trâmite célere. Geralmente, no próprio contrato se dá uma cláusula dizendo qual o valor que será pago ao devedor, qual o valor será pago no caso de roubo, furto ou extravio. E existem casos em que se limitam, se restringem o valor que vai ser pago pela instituição financeira em caso de roubo, furto ou extravio. Eu vou citar um exemplo para ficar mais concreto, vai ficar melhor o entendimento de vocês com relação a essa temática. Suponhamos que João precise de um valor monetário e que tenha um relógio que ficou de herança de família e que tem uma autoestima por esse bem. Porém, como ele precisa desse valor, ele vai até a Caixa Econômica Federal e empenha esse bem e pega o valor que lhe é emprestado. Passado algum tempo, o roubo nessa instituição financeira e o bem que ele tinha empenhado, esse relógio, ele é roubado da instituição. Aí fica a pergunta: a Caixa Econômica, nesse caso, ou a instituição financeira, ela é responsável, ela deve pagar uma indenização para João? A resposta é sim.
porque nós temos já o entendimento de que os fortuitos internos ocorridos nas instituições financeiras, como é o caso de roubo, furto, extravio, qualquer outro evento danoso que ocorra no âmbito interno da instituição financeira, vai ser então indenizado o correntista do banco, né? Esse entendimento é da súmula 479 do nosso STJ. Também é uma súmula bem antiga em relação a 638. Então, a resposta que se dá é que a instituição financeira terá que ressarcir, terá que indenizar essa vítima do acidente de consumo nesse âmbito, ou seja, nessa relação consumerista que é entre a instituição financeira e o devedor, que empenhou o bem que foi roubado. É possível a restrição em relação a esse bem, ao valor desse bem. Digamos que nesse contrato realizado entre João e a Caixa Econômica Federal, a instituição financeira coloque uma cláusula contratual desse contrato de mútuo, de empréstimo, coloque que o valor a ser recebido pelo consumidor em caso de furto, roubo ou extravio desse bem empenhado será do valor integral mais da metade. Então, suponhamos que seria de 10 mil o valor do relógio, seria pago a João, no caso do roubo, 15 mil, ou seja, 1,5 vezes o valor do bem empenhado. Pergunta-se, essa cláusula ela é lícita? Resposta, não. De acordo com a súmula 638, é uma cláusula abusiva esta restrição. E como dispõe nosso artigo 51, inciso 1 do CDC, que essas cláusulas são nulas de pleno direito, que restringem, atenuem ou excluam a responsabilidade do fornecedor, no caso, em tela da instituição financeira. Então, a cláusula ela é abusiva, ela é nula de pleno direito. E, no âmbito do nosso Poder Judiciário, o que seria feito? Seria mais correto o magistrado declarar a nulidade de pleno direito dessa cláusula e condenar a instituição financeira a instituição financeira ao pagamento dos danos materiais e também morais. E por que morais? Porque, como nós sabemos, esses contratos de mútuo em que há o penhor de uma joia, de um bem de família, muitas vezes, esse bem empenhado, ele tem um valor sentimental, um valor que ficou na família, muitas vezes, por anos e anos. E por isso que existe a aferição do dano moral, porque esse bem ele não é um bem sem valor para a vítima, ele tem o valor sentimental em relação à família. E é por isso que é instituído esse dano material e o dano moral em relação a esse evento danoso. Claro que vai ser arbitrado esse dano, tanto material quanto moral, de acordo com as regras da proporcionalidade e da razoabilidade, para haver uma adequação desse valor e que seja um valor lícito, um valor legal e não abusivo, com a restrição desse valor, como no contrato do caso em tela. Qual é o prazo para que se entre com a demanda, com a propositura do processo em relação à instituição financeira? De acordo com o nosso artigo 27 do CDC, é de 5 anos, porque se remonta a um acidente de consumo, a um fato do produto ou um fato do serviço, porque houve uma perda desse bem com valor sentimental e de família, no caso em tela.
Então, por isso que é de 5 anos, a partir do conhecimento do dano e também de sua autoria, segundo o artigo 27. Então, é essa a explicação da súmula. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.